Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras do Evangelho de hoje, João capítulo 14, versículos 1 a 14, tendo como tema o subtítulo que aparece em nossas Bíblias, Jesus, o caminho para o Pai. Que Deus esteja conosco neste momento. Amém. Versículo 6 do Evangelho de hoje diz: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Essas palavras proferidas por Jesus no momento em que ele estava conversando com os seus discípulos, e surgiu a pergunta de Tomé, onde ele diz: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho, o qual nós devemos trilhar, o qual nós devemos seguir? Jesus estava explicando, anunciando o seu caminho até a cruz, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e também ali o enviar do Espírito Santo. E então Tomé diz: nós não conhecemos o teu caminho. E então Jesus diz essas palavras maravilhosas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Até coloquei aí a imagem do GPS. Hoje em dia nós somos talvez diríamos uma geração muito abençoada, pois perdermos o caminho, não chegarmos até o destino que queremos, é uma raridade hoje em dia. Temos aí esta ferramenta presente em nossos celulares, em nossos automóveis, que nos dá certinho a localização que queremos ir e o caminho, e o melhor caminho para chegar lá. Muitas pessoas se perdem porque não querem seguir as orientações do celular. Muitas pessoas se perdem pois acham que são melhores até do que este programa e muitas vezes, por causa disso, acabam não chegando no seu destino. Mas na maioria das vezes, seguirmos o GPS nos leva até o local que nós queremos ir. E aí nós olhamos novamente o texto bíblico e Jesus diz: eu sou o caminho. E aqui está esta mensagem ela é muito importante para que nós ouçamos o que o nosso Salvador está dizendo, assim como na maioria das vezes nós seguimos a mensagem do celular para chegarmos na localização que nós queremos. Jesus é o caminho. Jesus é aquele através do qual nós podemos chegar até o Pai, Pai Celeste, o Deus verdadeiro, estar em comunhão com o Senhor. E estando em comunhão com o Senhor, nós estaremos salvos. Por isso, devemos ouvir e seguir a ordem, a orientação de Jesus. Também quero, neste dia, neste momento de reflexão, refletir sobre um outro assunto muito presente em nossa sociedade, que são as chamadas fake news, ou ainda notícias ou informações falsas. Creio que todos nós até nos perguntamos: mas o que isto tem a ver com o nosso dia a dia? Será que nós podemos cair em fake news, cair em notícias falsas, em informações falsas? Podemos dizer que estas informações falsas estão presentes desde o início da humanidade. O diabo, quando se apossou da serpente no jardim do Éden,
ele proferiu a primeira fake news, a primeira informação falsa da humanidade. Quando ele disse para Adão e Eva: podem comer deste fruto que Deus proibiu, que vocês não vão morrer. Muito pelo contrário, vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, e tudo vai ficar bom para vocês. E infelizmente Adão e Eva foram seduzidos, foram enganados por esta mensagem falsa. Comeram do fruto proibido e nós sabemos o que aconteceu depois. O pecado entrou no mundo. Nós somos herdeiros deste pecado. Nós estamos sobre esta condenação, esta maldição, este jugo. Nós merecemos a condenação eterna por causa de Adão e Eva. Também merecemos a condenação eterna porque nós pecamos diariamente por pensamentos, palavras e ações. Muitas vezes transgredimos a palavra de Deus de forma intencional, proposital. Às vezes nós transgredimos a lei de uma maneira que nós não gostaríamos, mas todos nós somos pecadores. E como pecadores, merecemos a condenação eterna. Esta não é uma fake news, esta notícia é verdadeira. Quem prega uma mensagem diferente, dizendo que Deus não irá condenar ninguém, está errado, porque nós merecemos a condenação. Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus se preocupa conosco. O nosso Deus vem a este mundo em Cristo Jesus para carregar os nossos pecados, para levá-los até a cruz do Calvário e cravá-los, para nos conceder perdão, vida e salvação. Como é maravilhoso nós conhecermos este Salvador, que se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Vejam, Deus se apresentando a nós como o caminho, como a verdade e como a vida. Ele não é uma fake news. Ele não nos engana. Ele não diz mentiras para nós. Aliás, nós sabemos que o pai da mentira é o inimigo de Deus, é Satanás. Então, quando nós vivemos em mentiras, nos apegamos a mentiras, ou proclamamos mentiras, ou as fake news, nós estamos saindo do caminho de Cristo e estamos trilhando o caminho do diabo, o caminho do inimigo. Por isso nós devemos voltar os nossos olhos ao caminho verdadeiro, voltarmos os nossos olhos ao nosso Salvador, independentemente do que nós pensemos que possa acontecer com a nossa vida. Nós ouvimos na leitura de Atos dos Apóstolos o que aconteceu com Estevão. Estevão, um homem escolhido para auxiliar no serviço da igreja no início, um homem cheio do Espírito Santo, que num determinado momento disse palavras verdadeiras para as pessoas, dizendo: vocês crucificaram Jesus, vocês mataram o Salvador e ainda estão querendo ficar longe dele. E aquelas pessoas, diz o texto bíblico, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. E depois levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram até a sua morte. Porque ouviram a verdade e não gostaram da verdade. E a palavra do Senhor para aquele que não crê no Senhor produz isso. Aquele que não confia em Cristo não gosta da palavra de Deus. Aquele que não confia em Cristo não quer seguir o caminho de Deus. Aquele que não confia em Cristo prefere construir a sua vida como um castelo na areia. E este castelo será derrubado, pois não está firmado na pedra
fundamental, na pedra verdadeira, na pedra principal, que nós ouvimos o apóstolo Pedro descrevendo muito bem como Cristo sendo esta pedra na nossa construção, na nossa vida, sendo o nosso caminho para a salvação eterna. Aliás, as palavras do apóstolo Pedro do culto de hoje são palavras maravilhosas para a nossa reflexão sobre como nós estamos seguindo o caminho que é Cristo Jesus. O versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. O apóstolo Pedro escrevia para cristãos que estavam sofrendo, sendo perseguidos por serem cristãos, por viverem a palavra de Deus. E ele diz: sejam como criancinhas recém-nascidas, sejam totalmente dependentes, porque as nossas crianças recém-nascidas são dependentes. Elas precisam do pai, da mãe, precisam dos adultos para ficarem vivas, pois qualquer descuido do adulto, a criança pode cair, pode morrer, pode ficar desnutrida, pode acontecer diversas coisas ruins. E então o apóstolo diz para os cristãos, o apóstolo Pedro diz para nós: sejam como crianças recém-nascidas, ou seja, sejam dependentes do Senhor, confiem nele, desejem sempre o puro leite espiritual. Nós sabemos que o recém-nascido, quando ele está com fome, ele chora, ele clama, até a hora que ele recebe o leite materno. Não adianta querer enganar a criança, não adianta querer colocar outra coisa, quando é aquilo que ela deseja para o seu fortalecimento. Mesmo que nós saibamos que ela não tem o raciocínio que nós temos, mas por puro instinto ela faz isso. O apóstolo Pedro compara isso com a nossa fé. Nós devemos desejar o genuíno leite espiritual, não um leite adulterado, não um leite falso. Ou seja, nós devemos desejar, como filhos de Deus, a verdadeira palavra de Deus, não notícias, informações falsas a respeito de Cristo e da salvação. Nós devemos desejar isto e buscar isto, porque o apóstolo diz: para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. O objetivo de nós nos alimentarmos com a palavra de Deus, nós sermos nutridos com a verdade do Senhor, é para a nossa salvação. Logo, quando eu desejo outra coisa ou vivo outra coisa, eu corro o risco de não ser salvo, pois eu não estou no caminho, na verdade e na vida. Eu estou em outro lugar. Não estou indo para o destino eterno que o nosso GPS espiritual, que é a Bíblia, nos guia, que é a salvação eterna. Estamos procurando outro caminho para outro lugar. Mas o Senhor maravilhosamente vem através da sua palavra para voltar o nosso caminho para Ele. Ainda o apóstolo Pedro diz uma outra coisa importante, que nós acabamos de cantar no hino Raça Eleita, o versículo 9, onde ele diz: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Vejam bem, queridos em Cristo Jesus, o objetivo da nossa vida aqui neste mundo. Nós fomos chamados por Deus
para anunciar os atos poderosos de Deus. E esses atos poderosos de Deus começaram quando Deus nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Quando Deus operou a fé em nosso coração. E para a maioria de nós, aconteceu no batismo. Quando pequenos, quando inocentes, talvez, nós, carregados pelo pecado original, merecíamos a condenação eterna. E Deus, através da ação do Espírito Santo no batismo, nos tira da escuridão, nos tira da condenação e nos coloca no caminho que leva ao Pai. Nos coloca na sua maravilhosa luz. Coloca dentro do nosso coração o desejo de querermos sempre o genuíno leite espiritual, para que através deste genuíno leite espiritual possamos crescer e sermos salvos. E então Deus nos chama para compartilhar isto, para anunciar esta palavra, para trazer mais pessoas para este caminho, para informarmos de maneira correta qual é o caminho que leva para a salvação eterna. Este caminho não são nossas ações, não é o que nós fazemos aqui, não é o que deixamos de fazer aqui. Este caminho passa pela cruz de Cristo. Este caminho está inundado pelo sangue de Cristo derramado na cruz, que limpa o nosso pecado. Este caminho que conduz à vida eterna passa por Deus se humanar, deixar a sua glória, a sua majestade e se tornar um ser humano, para carregar os nossos pecados, para sofrer por nós e através do seu sofrimento nós sermos sarados dos nossos pecados. E então Jesus disse: este é o caminho que conduz para a vida eterna. Vocês, meus discípulos, meus escolhidos, meus seguidores, confiarem em mim como Senhor e o Salvador. Mais adiante, Jesus até diz o seguinte, ali a partir do versículo 12: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E aí podemos perguntar, mas o que é maior do que Cristo veio fazer? É ensinar esta palavra, é testemunhar do amor de Jesus. Porque Jesus diz assim: creiam no que eu lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, vejam, Jesus ensinando esta mensagem, Jesus falando o tempo todo para os discípulos, ele diz: creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. E nós conhecemos muito bem os milagres de Cristo. Cristo multiplicou os pães, curou diversas pessoas, acalmou a tempestade, fez com que os discípulos tivessem uma pesca maravilhosa, transformou água em vinho, inúmeras coisas que nós não conseguimos fazer, mas Jesus o fez para provar o seu poder divino. E mesmo que os discípulos não escutassem o que ele estava dizendo, não crescem nas suas palavras, Jesus diz: pelo menos creiam pelo que eu faço. E o milagre maior de Cristo foi morrer e ressuscitar. Aparecer no momento em que os discípulos estavam com as portas trancadas, com medo. E então Jesus apareceu lá no meio deles, dizendo: a paz esteja com vocês.
Depois, quando Tomé disse, eu não creio que Jesus apareceu, Jesus aparece de novo, diz, a paz esteja com vocês. Tomé, coloque teu dedo aqui, creia. Não seja incrédulo, não se perca, não saia do caminho. Como nós estamos andando no caminho do Senhor? Talvez esta é a grande pergunta que nós devemos fazer. Será que nós estamos querendo ser relapsos ao caminho que Deus está nos mostrando? Assim como muitas vezes, talvez, colocamos o endereço no nosso celular que queremos ir, e de repente, num determinado momento, dizemos, não, eu não vou seguir mais esse endereço. Eu vou seguir a minha vontade para chegar lá. E não chegamos no endereço determinado. Queridos de Cristo Jesus, Deus nos chamou para estarmos no caminho da salvação. E este caminho passa por Jesus. Ele é o único caminho para a salvação. O único, não existe outro caminho. Diversos locais que nós queremos ir, há diversos caminhos. Mas para a salvação eterna, há só um. E a querida palavra de Deus que nós temos ao nosso acesso diário e ilimitado, nos ensina este caminho. Nos mostra que nós devemos confiar no Senhor. Esta é a verdadeira notícia. Qualquer outra notícia, qualquer outra informação que tire Cristo do centro da nossa vida e do centro da nossa salvação, é uma fake news. É uma notícia espiritualmente falsa. E a falsidade, ela vem do inimigo. E a falsidade quer nos levar para a condenação eterna. Queridos de Cristo Jesus, Jesus é o caminho para o Pai. Jesus é o caminho para a nossa salvação. Ele se apresenta dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Nós cremos neste Cristo. Senão, não estaríamos aqui reunidos. Nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Então, nós devemos tomar duas atitudes em nossa vida. Primeira, continuar neste caminho. Continuarmos apegados a Cristo, independente do que esteja acontecendo na nossa vida. Se nós estamos como os destinatários da primeira carta de Pedro, sofrendo, sendo perseguidos, sendo ridicularizados por causa da nossa fé, devemos continuar firmes no caminho que conduz à vida. E segundo, devemos fazer o que o próprio apóstolo Pedro incentivou estes cristãos perseguidos, sofredores a fazerem. Anunciar os atos poderosos de Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar o maior ato poderoso de Deus, que foi transformar o nosso coração de incrédulo em crente. Transformar a nossa vida de condenada em salva. Porque nós não podemos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. Nenhum ser humano pode fazer isso. Ninguém pode conquistar a sua salvação. Por isso, quando uma pessoa é convertida pelo Senhor, seja quando criança no batismo, seja quando jovem, adulto, idosa, através da pregação da palavra, é um dos atos mais poderosos que Deus realiza e realizou na tua vida e na minha. Pois Ele nos tirou do caminho que conduzia à condenação eterna. Por isso, a segunda atitude é nós proclamarmos esta palavra. É querermos guiar mais pessoas no caminho da salvação. E uma coisa interessante, creio, que a maioria de vocês que tem o GPS no celular, tem o WhatsApp, provavelmente já mandou uma localização para alguém, para que esta pessoa chegasse no lugar certo.
seja a nossa casa ou outro lugar. E aí a grande pergunta é, nós também mandamos a localização da salvação eterna? Nós também compartilhamos Cristo Salvador através do nosso celular? Ou achamos que não é tão necessário assim que as pessoas saibam o caminho, a verdade e a vida? Nós conhecemos este caminho, por isso nós devemos compartilhá-lo, para que mais pessoas também possam serem tocadas pelo Espírito Santo, possam ser convertidas pela ação de Deus na sua vida, e assim passem a, junto conosco, trilharem este caminho até a salvação eterna. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.